Toda essa discussão está completamente fora de lugar. Toda ela, dos dois lados. Pelo seguinte, a derrubada do João Goulart foi obra exclusivamente da classe política, dos governadores e do Congresso. Quem declarou a presidência vacante foi o Senado. Eles nem sabiam do negócio da movimentação militar. Inclusive, o Olímpio numa sessão conjunta da Câmara e do Senado, o presidente... Exatamente, porque o presidente tinha se ausentado, ele falou, não temos mais presidente, então fica aqui o vice-presidente, assume o Ranieri Mazzilli. Isso foi a derrubada do Goulart. Os militares entraram depois, e o que eles destruíram? O comunismo? Não, eles destruíram os líderes do movimento que havia derrubado o João Goulart. Carlos Lacerda, né, Ademar de Barros, todo mundo. E isso foi a grande obra deles. Quer dizer, eles assumiram o poder contra a classe política que havia derrubado o João Goulart. Então, houve um golpe militar? Sim, houve um golpe militar contra os que haviam derrubado o João Goulart, não contra o João Goulart. A política do dia não me interessa absolutamente. Ah, mas o senhor está bastante ativo e eu não estou, não. A única mensagem que eu única que eu dei para os meus alunos que estavam em postos de governo foi: saiam daí e voltem para casa. Foi a única. Isso está documentado. E muitos não saíram e continuam lá. O mais inteligente saiu. Que é? Era o Silvio Grimaldi. Alguma influência sobre os políticos eu tenho. Olha, eu acho que quem votou no Bolsonaro não foi só a classe média, não. Entre os pobres, ele tem... O que foi essa socióloga outro dia, não sei o nome dela, não sei o que, Solano, Esther Solano. Começou a fazer pesquisa entre os pobres do Brasil, descobriu que é todo mundo bolsonarista e ficou chocado. Quer dizer, ela não sabia disso, não? Eu sabia, eu sempre soube. Eu há 20 anos dizia, o primeiro sujeito que se apresentar candidato a presidente com um programa ostensivamente conservador, vence. Porque a população brasileira é conservadora. Agora, você vê, durante 20 ou 30 anos, mais de 30 anos, a opinião conservadora brasileira, que é majoritária, não teve canais políticos de expressão. Não tinha um partido político, não tinha um jornal, não tinha um canal de televisão, não tinha uma universidade, não tinha nada. Então, como é que se fala de democracia, onde a opinião majoritária não pode ser expressa? A opinião majoritária está proibida. Veja, o Bolsonaro foi o primeiro candidato presidencial que foi escolhido de fora da elite. Os partidos não o aceitavam, ninguém queria ele. Eles tiveram que improvisar lá um partido para ele entrar. O problema é que os comunistas não deixam os seus adversários falar. Eles exercem uma hegemonia e eles sufocam o diálogo. Este é o problema. Se eles fazem a doutrinação deles, mas deixam o outro lado fazer a doutrinação deles por sua vez, dá tudo certo. Tá entendendo? O que não precisa não é a escola sem ideologia. Não, precisa de escola com todas as ideologias. E isso é que é o certo. Agora, se você pegar... Esse é um ponto crucial. Como é que você estabelece hegemonia numa universidade? Através de um procedimento único, que é a orientação de teses. Você selecionando as teses que você aprova, você assegura que a próxima geração de professor vai ser igualzinho a você. Pega nas universidades brasileiras, nos últimos 30 ou 40 anos, e pergunta assim, quantas teses anticomunistas foram aprovadas? A resposta é nenhuma. O anticomunismo está proibido nas nossas universidades, está proibido na nossa vida. Não é a pregação comunista, é a supressão do anticomunismo. Esse é que é o problema. Existe uma história brasileira que é marcada por um negócio que se chama Revolução Brasileira. E a Revolução Brasileira é o permanente conflito entre o povo e aquilo que o Raimundo Fauro chamava de estamento burocrático. O que é estamento burocrático? São as famílias e grupos que tomam o Estado como se fosse coisa deles e fazem o que quiser. O patrimonialismo. Patrimonialismo. Tá certo? Então, esse sempre foi o problema brasileiro. E houve, recentemente, uma tomada de consciência disso com o problema da corrupção do PT. O pessoal percebeu, falou, não, esses políticos estão lá, eles acham que o governo, o Estado é deles. Então, isso é a Revolução Brasileira. Agora, se a gente fala revolução, não estou falando revolução sangrenta, sair matando pessoas, isso é absurdo, isso é coisa de louco. E essa ascendência excessiva dos filhos sobre essa família simbiótica? Eu não acho excessivo, eu acho que ele tinha que trazer os filhos para mais perto. Mas aí, institucionalmente. Não só por causa do dá um ministério para um deles. É? Se eu fosse o Bolsonaro, eu falei o seguinte, meu filho, eu quero que você assuma o ministério tal, mas você vai renunciar ao salário de ministro. Porque eu não sou nepotista. Você vai lá fazer o trabalho, você é um sujeito capaz, você é um sujeito honesto, vai lá fazer o trabalho. E renuncia aos ganhos. Eu sustento você. Eu faria isso se fosse ele, é uma ideia. Né? Olha que ele segue seu conselho, hein? Tomara que siga. Tomara que ponha os 3 de ministro, porque os 3 são pessoas muito sinceras,
muito honestas. O Bolsonaro me ofereceu o Ministério da Educação ou o Ministério da Cultura. Eu rejeitei. E achei que era uma questão de educação eu sugerir a alguém. Não é isso? São até as pessoas que eu não conheço muito bem, porque o Vélez eu conheci, o Vélez de 20 anos antes, os livros que ele escreveu. Né? E o Ernesto eu conheci mal, eu só li uns artigos dele, achei que era um intelectual de primeira ordem. Não tenho ideia da capacidade política dele, não tenho, mas achei que era uma pessoa que podia fazer algo. Olha, foi o Ernesto que articulou todas essas viagens que são um sucesso extraordinário aos Estados Unidos, ao Chile, agora a Israel. Está indo bem, não está? Sucesso extraordinário, eu acho que talvez seja um overstatement, como se diz aqui. Que outro presidente brasileiro fez uma viagem ao exterior com esse sucesso? Me mostre um. Bom, o Vélez caiu na conversa daquele milico que entrou lá, que eu chamo de Coronel Croquete, né? Que botou um monte de ideia na cabeça dele, ficou jogando ele contra os meninos que estavam trabalhando lá, criou um rolo, né? Então eu acho bom que ele tenha saído. Eu não disse uma palavra contra ele, não tô bravo com ele nem nada, né? Mas eu acho que a presença do Abraham Weintraub é excelente, excelente, né? Agora, para os meus inimigos, o que eles conseguiram foi trocar um pseudo-Olavete por um verdadeiro Olavete. Mas o que faz o do Abraham um verdadeiro Olavete? A fidelidade às suas ideias ou às crenças dele próprio? Não, as crenças dele próprio, obviamente, só que há uma diferença entre ele e o Vélez. O Vélez nunca estudou as minhas obras em profundidade, ao contrário, eu estudei as obras dele, e o Weintraub estudou. Ele já deu demonstração de que ele domina o assunto. O Vélez não. Ele adotou um tom bastante pacificador nos seus primeiros pronunciamentos públicos. É por aí agora? Claro, mas é claro, para quem ficar fomentando briga idiota, tem que trabalhar, porra. Os caras é que armaram confusão lá dentro do ministério, em vez de trabalhar seriamente, começaram a fazer intriga, jogar um contra o outro. Isso aí não pode. A gente Bicho, o Brasil tem problemas imensos. O Brasil tem 70 mil homicídios por ano. O Brasil tem a Previdência Social que está falindo. Tem milhões de problemas, nós precisamos resolver isso aí correndo.